Os 40 santos mártires de Sebaste deram tão grande testemunho de fé e coragem que Santo Efrém disse a seu respeito: que desculpa poderemos apresentar ao tribunal de Deus, nós que, livres de perseguições e torturas, deixamos de amar a Deus e trabalhar na salvação de nossas almas. O martírio destes 40 mártires é uma rica lição de fé cristã, perseverança, sacrifício e amor. A história deste martírio tem início no século IV, quando os cristãos ainda sofriam perseguição. Nessa época, foi publicada na cidade de Sebaste, na Armênia, no ano 320, hoje Sivas, no território da Turquia, uma ordem do governador Licínio, grande inimigo dos cristãos, afirmando que todos aqueles que não oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos seriam punidos com a morte. Os primeiros cristãos que se apresentaram à autoridade local foram os 40 soldados da legião, ali estacionada, afirmando serem cristãos e recusando-se a queimar incenso ou sacrificar animais, mantendo-se fiéis a Jesus. Assim foram acorrentados e flagelados, com correntes e ferros pontudos, para testar até onde ia a coragem deles. Depois foram jogados em um calabouço escuro. Na prisão, os soldados entregaram-se à oração e todas as noites sonhavam com uma voz que lhes dizia: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sede corajosos e não temais, e vós obtereis a coroa da imortalidade. Era Jesus os incentivando a sofrer com coragem. De nada adiantou os castigos, pois os 40 se mantiveram firmes em sua fé. Então foram condenados ao apedrejamento. Mas cada pedra que os torturadores atiravam voltava na direção deles, acertando-os. Uma pedra acabou indo em direção ao comandante, que os condenou, e quebrou-lhes os dentes. Isso convenceu os carrascos que os soldados eram protegidos por alguma força invisível e desistiram de lançar pedras. No dia seguinte, a tortura aos mártires recomeçou, mas eles se mostravam ainda mais irredutíveis e convictos que antes. Então foram condenados a uma morte lenta e extremamente dolorosa. A região atravessava temperaturas muito baixas, de frio intenso. O governador levou-os às margens de um lago congelado, próximo à cidade. Após quebrarem uma parte do gelo, todos foram jogados ao lago congelado, completamente nus. O governador que supervisionou a execução determinou que uma banheira com água quente fosse preparada na margem do lago. Assim, qualquer um que apostatasse poderia se salvar da morte por congelamento. O frio imobilizou suas articulações e começaram a se congelar, mas eles preferiram salvar a alma e ninguém se rendeu durante 3 dias e 3 noites. Os soldados cristãos suportaram com coragem o frio intenso, consolando-se mutuamente e glorificando a Deus com salmos e hinos. Um dos 40, no entanto, abandonou o grupo e entrou na banheira com água quente, caindo morto imediatamente. Foi na terceira e última noite que aconteceram fatos prodigiosos e plenos de graça. A tradição conta que um dos guardas viu 40 anjos descerem do céu, cada um com uma coroa, mas um anjo ficou a buscar a quem dá o prêmio, porque um deles havia desistido. Impressionado com este milagre e convencido da verdade da fé dos cristãos, acordou os demais guardas, retirou seu uniforme e se declarou cristão. Com isso, juntou-se aos mártires na água congelada, rogando ao Senhor para que lhe apagasse seus pecados e na busca pela coroa da imortalidade. O anjo se aproximou e lhe deu a coroa do martírio. Assim, o grupo novamente estava completo. Vendo a constância dos mártires, os encarregados da execução decidiram acabar com eles, quebrando-lhes as pernas, como no caso dos ladrões crucificados ao lado de Jesus. Somente um deles não morreu, o mais novo. O governador decidiu fazê-lo vencedor, com a esperança de que ele apostatasse quando se recuperasse. Sua mãe presente entendeu a intenção dos algozes. Cheia de fé, essa boa católica aproximou-se de seu filho quase congelado e quase sem respiração, olhando-o, o exortou a perseverar até o fim, dizendo: meu filho, tem paciência, ainda um pouco. Cristo está à porta a bater. Tem confiança no seu auxílio. O governador ordenou que os corpos fossem queimados. A mãe do soldado, que ainda estava vivo, quando soube que o iam reter, na esperança de fazê-lo abandonar a fé, tomou-o em seus ombros e levou-o atrás da carroça, que carregava os cadáveres dos mártires, animando-o sempre a perseverar.
Quando chegou ao lugar onde os corpos dos outros 39 estavam à espera do fogo, percebeu que seu filho havia entregado sua alma ao Senhor e deu graças a Deus por sua grande misericórdia. O soldado morreu nos braços de sua mãe e teve o corpo cremado junto com os companheiros. As cinzas deles foram espalhadas a fim de impedir a veneração de suas relíquias, mas os cristãos foram capazes de recuperar parte delas. São Basílio Magno menciona a presença das relíquias em Cesareia. O irmão dele, São Gregório de Nissa, afirma que seus pais, São Basílio o Velho e Santa Emília de Cesareia, foram sepultados numa igreja situada em Aneses, construída por eles mesmos, e para a qual haviam conseguido algumas relíquias dos 40. Mais tarde, algumas porções das cinzas foram levadas a Constantinopla e outros locais, e a devoção a eles chegou ao Ocidente, por meio de São Gaudêncio de Brécia, que recebeu parte das relíquias das sobrinhas de São Basílio, quando passou por Cesareia a caminho de Jerusalém. No rito bizantino, a festa deles é celebrada no dia 9 de março, data em que deram suas vidas. Nós celebramos sua festa no dia 10 de março. Esta celebração coincide com a Quaresma para encorajar os fiéis no caminho da fé.